Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 8. Capítulo 66. Saí do castelo. Não contei para Július nem para Jane. Na verdade, nem levei nenhum dos meus pertences. Não minha espada, roupas ou dinheiro. Era como se eu tivesse desaparecido sem deixar vestígios. Eu não tinha um destino em mente, nem uma meta que eu quisesse, como normalmente fazia antes. Agora eu decidi ir. Comecei indo para o norte, para a terra dos Scots, e depois de um curto passeio de barco, cheguei à Irlanda, onde passei algum tempo perto de seus penhascos rochosos escarpados. Não que eu quisesse pular, mas achei as fortes rajadas de vento relaxantes. Não sei quando isso aconteceu, mas comecei a parecer um mendigo em algum momento das minhas viagens. Com minhas roupas rasgadas e minha aparência suja, eu não podia culpar outras pessoas sujas por me olharem como se eu fosse louco. De qualquer forma, não me importei muito e continuei minha jornada sem sentido. Não tenho certeza de quanto tempo andei. Talvez uma década ou mais, tempo suficiente para chegar à China e depois ao Egito a pé. Naquela época, eu poderia muito bem ser um vagabundo errante com um pedaço de pau e uma pequena bolsa na ponta com meus pertences. Só que eu não tinha um pedaço de pau nem pertences. Estar de volta ao Egito me fez lembrar de Oliver e Gerard, um assunto que eu normalmente tentava evitar, mas não consegui deixar de pensar. Será que eles gostariam que eu lamentasse a perda deles assim? Que eu vagasse pela terra sem rumo? Não, eles não fariam isso. Morrer foi escolha deles. Mas por que tinha que doer tanto? Daquele dia em diante, eu mudei. O vagabundo errante se foi. Eu ainda não estava pronto para voltar para a Inglaterra, então me estabeleci em Paris. Como logo descobri, eu estava vagando há muito mais tempo do que havia pensado inicialmente. Como em 156 anos. Então, em 1456, abri uma loja em Paris, França. Mas não era qualquer loja, era uma gráfica. No fundo do prédio de 2 andares, havia 2 enormes impressoras. Não foi difícil contratar um grupo qualificado de funcionários para trabalhar aqui. O único problema real era encontrar alguém que soubesse ler, que não fosse um monge, nobre ou chaleiro, e que estivesse disposto a trabalhar em uma gráfica. Descobri que essa pessoa era um professor que deixou seu emprego para trabalhar para mim. O trabalho dele era lidar com a ortografia de tudo o que precisávamos imprimir. No começo os negócios estavam fracos e ficamos sem trabalho por um tempo. Mas naquela época a Guerra dos 100 Anos ainda estava acontecendo, e um político decidiu nos contratar para fazer panfletos para ele, que seriam distribuídos em uma de suas festinhas de luxo. Os palestrantes foram uma piada para mim, porque os panfletos eram direcionados à Inglaterra, chamando-os de bárbaros e todo tipo de coisa, para fazer as pessoas acreditarem que a Inglaterra estava cheia de um bando de endogâmicos. E se eles estivessem dispostos a fazer doações para apoiar a guerra? Embora eu soubesse o contrário, sobre a Inglaterra, negócios são negócios. O que fiz de diferente de todos os outros impressores em Paris foi adicionar meu talento artístico a eles. Usando um pincel, transformei um pedaço de papel seco em um manuscrito iluminado. Com centenas de anos de experiência em arte, eu conseguia terminar cada uma delas em menos de 3 minutos. Então, bem na parte de baixo, no verso de cada panfleto, eu colocava um carimbo com o nome da empresa. A Imprensa de Paris. Aparentemente os panfletos foram um sucesso. E antes que eu percebesse o que estava acontecendo, minha empresa estava sendo inundada de pedidos. Tanto que tive que contratar um turno extra para trabalhar durante a noite. O que significava que eu tinha que contratar outra pessoa que soubesse soletrar. Isso também significava que eu precisava contratar alguém que fosse bom em arte, para que eu não tivesse que fazer todo o trabalho artístico, o que foi surpreendentemente fácil. Parecia que não importava a época, sempre havia artistas em dificuldades procurando trabalho. Também fomos contratados para prensar livros. As bíblias eram as mais comuns, mas de vez em quando havia algo diferente. O que realmente me dava dinheiro eram os livros, onde eu podia ter um grande lucro. Acabei abrindo mais 2 lojas de impressão somente em Paris. Então, decidindo me espalhar um pouco mais, fui para o segundo lugar mais populoso que não ficava a meses de distância, Roma. Mas antes de sair fiz questão de mudar minha aparência. A última coisa que eu precisava era que meu banco ou os Volturi descobrissem que eu estava lá, e isso também me ajudaria a evitar o olhar da igreja. Cortei meu cabelo relativamente curto e fiz uma tintura com um pó de rena que tinha conseguido, o que deixou meu cabelo castanho avermelhado. Em 1471, usando a grande quantia de dinheiro que ganhei em Paris, abri um pequeno prédio perto das docas que costumava ser um armazém e o transformei em uma pequena fábrica de impressão, onde podíamos atender vários pedidos ao mesmo tempo. Demorou um pouco para colocar as impressoras em funcionamento, mas isso me deu o tempo necessário para encontrar as pessoas qualificadas de que precisava. Não era difícil encontrar pessoas que soubessem ler e escrever, e certamente não era difícil encontrar pessoas que fossem boas em arte. Tudo o que eu tinha que fazer para isso era postar panfletos por toda Roma pedindo para que qualquer artista habilidoso em busca de emprego aparecesse, e eu os testaria. Também espalhei a informação boca a boca só para ter mais segurança. E como eu pensava, Roma estava cheia de artesãos. No dia seguinte, havia uma fila de jovens esperando nas portas. Tudo o que eu precisava era de 20 delas, então decidi reduzir a colheita e escolher as melhores. Um por um, eu os fiz entrar e os testei. Pedindo que fizessem coisas simples, eu começava a tornar isso cada vez mais difícil.
A maioria deles era realmente habilidosa, mas isso não importava para mim. Se você não conseguisse fazer as peças difíceis que eu lhe dei para fazer, não valia o que eu lhe pagaria, que era mais do que a maioria nesta cidade ganharia. Quando escureceu, eu tinha mais artistas do que precisava inicialmente, mas por que não mais alguns por segurança? Quando eu estava fechando a loja e apagando as velas que estavam espalhadas pelo prédio, ouvi uma batida forte na porta da frente. Enquanto eu caminhava até lá, quem estava do outro lado bateu mais algumas vezes. Ao chegar à porta, abri-a e desviei de um punho que era destinado à porta que eu tinha acabado de abrir. Assustado, dei um passo para trás e fiquei feliz por ter me impedido de partir automaticamente para o ataque, porque o jovem do outro lado parecia absolutamente horrorizado com o acidente evitado. Minhas desculpas. Ele praticamente gritou. Levantei minhas mãos. Está tudo bem, não houve mal algum, eu disse com uma risada. Observei o jovem soltar um suspiro de alívio. Então, em que posso ajudá-lo tão tarde? Perguntei, encostando-me no batente da porta. Ah, sim. O jovem disse enquanto abria uma sacola que estava pendurada ao seu lado e tirava um dos panfletos que eu tinha espalhado pela cidade e me mostrado. Estou aqui para o trabalho. Ah, sinto muito em dizer, mas todas as vagas já foram preenchidas. Desculpe por isso, eu disse, dando de ombros. Por favor, eu posso lhe mostrar minhas habilidades se você conseguir falar com o dono da loja. Posso mostrar a ele que minhas habilidades são mais do que suficientes para essa posição, disse o jovem em pânico. Acabei de chegar da 20 e realmente preciso desse emprego, disse ele, parecendo ainda mais em pânico. Não fiquei ofendido por ele não achar que eu era o dono da loja. Isso acontecia o dia todo, com adultos gritando para eu chamar meu chefe porque eu não queria contratá-los. Tudo porque suas habilidades não estavam à altura. Cruzei os braços. Então você acha que é tão bom assim? Perguntei. Sim, disse o jovem com surpreendente confiança. Olhei-o de cima a baixo. O jovem parecia vir de uma família de classe média, tinha boa saúde e longos cabelos castanhos. Certo, eu disse, me afastando da porta. Qual é seu nome e onde posso encontrá-lo, caso um dos outros não dê certo? O jovem deu um passo à frente. Assim, meu nome é Leonardo da Vinci e ficarei no Greenway's Inn por pelo menos uma semana, disse ele. Mas não ouvi nada depois de da Vinci. A merda, pensei, enquanto lutava para que meu rosto não demonstrasse o choque. Depois de um momento falei novamente. Da Vinci, você disse. Ele assentiu. Por que você não entra? Acho que temos um lugar para você aqui, afinal. Acontece que este era o primeiro dia de Da Vinci em Roma como aspirante a artista. Seu principal objetivo era se tornar aluno de um mestre pintor, mas ele ainda precisava de dinheiro para sobreviver. Eu e Da Vinci rapidamente criamos uma amizade depois que o contratei para trabalhar para mim. Nossa inteligência compartilhada e nossas habilidades na arte ajudam a formá-la naturalmente. Embora anos mais tarde ele fosse considerado um dos verdadeiros grandes da arte, naquele momento ele estava realmente longe desse título. Então decidi guiá-lo. Eu não diria que sou o maior pintor que já existiu, mas eu sou muito bom. Eu lhe ensinei tudo o que ele podia conter. O que não era uma quantia pequena, é claro. Sombras e iluminação, até as melhores maneiras de segurar um pincel. Durante anos, pude ver em primeira mão como Da Vinci se tornou o homem que será conhecido por centenas de anos. Mas finalmente, quando Da Vinci estava com quase 30 anos, ele decidiu seguir seu próprio caminho e se tornar o homem que o mundo conheceria. Eu não diria que fiquei triste com sua partida. Eu sabia que o destino dele era diferente do meu. Mas ainda havia aquela pontada de tristeza que acompanhava cada perda na minha vida, mas, como sempre, não durou muito. E mais uma vez eu estava vagando sozinho com o fluxo do tempo, até que senti vontade de voltar para casa novamente. Por um tempo eu vivi uma vida mediana. Não usar o poder do meu banco para me dar qualquer vantagem ou benefício financeiro. Mas em vez disso, fiz de tudo um desafio. Porque uma vida fácil para mim é uma vida sem sentido, onde não há nada que te impulsione a dar mais um passo na estrada sinuosa do tempo. Quando cheguei a este mundo, foi para conhecer o mundo, meus negócios em Roma e depois meus bancos. Claro que tirei uma folga por um tempo na Inglaterra e ocasionalmente fazia pequenas aventuras. Mas eu sempre tive algo que queria fazer. O problema é que estou começando a ficar sem coisas para me ocupar. Meu negócio estava começando a funcionar sozinho, e eu ficava confinado no meu escritório o dia todo enquanto meus funcionários faziam todo o trabalho. Mas foi aí que algo chamou minha atenção. Chegaram notícias de que uma nova terra foi encontrada. Não foi difícil solidificar a verdade da situação, porque cada um e suas mães idosas tinham uma história diferente sobre o que acreditavam estar acontecendo. Alguns não acreditavam que era outro continente, mas que tinham alucinações deste novo mundo. Mas fazendo uma rápida viagem à Espanha, encontrei a Pinta e a Ninha, que aparentemente eram 2 dos 3 navios que haviam retornado. Embora já tivesse passado uma semana desde seu retorno, a maioria da tripulação ainda estava bebendo em tavernas locais, contando aos seus amigos e conhecidos para obter bebida de graça. E histórias elas contavam. Era fácil saber quando eles estavam exagerando em certas partes, mas assim que Cristóvão Colombo foi mencionado, eu soube que eles tinham realmente descoberto uma nova terra, e uma para onde eu adoraria retornar. Ponto de vista de julho, ano 1640. Enrolando minha capa em volta dos ombros, olhei para a luz da lua enquanto descia os degraus do palácio de Hampton Court. Foi uma longa noite de confraternização e discursos políticos, um após o outro, e tudo que eu queria agora era ir para casa, mas não antes das 3 horas de cavalgada que levaria para chegar lá.
A razão pela qual fui levado tão longe em Londres foi porque o trono queria que emprestássemos quantias exorbitantes de ouro para financiar um empreendimento após o outro. Mas regras eram regras e Adam garantiu que elas nunca seriam quebradas. Uma delas era nunca financiar uma monarquia, com o que concordo. A maioria deles estava ocupada demais pensando em maneiras de obter mais poder uns dos outros, apunhalando-os aos outros pelas costas porque queriam mais poder. E além disso, os impostos que nosso banco paga a eles todo ano são mais do que suficientes. Estou começando a entender por que Adam se cansou dessa vida boa, como ele chamava. Um servo trouxe meu cavalo do estábulo para mim, selado e pronto para partir. Dei uma prata ao garoto e agilmente montei. Em um ritmo constante, minha mente foi novamente inundada de pensamentos. Adam já estava ausente há muito tempo, mais do que ele jamais esteve ausente. No início, nem eu nem Jane sabíamos o que aconteceu com ele. Um dia ele estava lá e no dia seguinte desapareceu sem deixar rastros. Ele nem sequer pegou sua amada espada. Eu espalhei a mensagem para todos os chefes de banco para ficarem de olho nele, e se o vissem, não o incomodassem, apenas me mandassem uma mensagem, para que eu pelo menos soubesse onde ele estava. Não sou ingênuo o suficiente para pensar que seu desaparecimento foi apenas uma de suas aventuras. Não, isso era outra coisa, e quase certamente tinha algo a ver com Gerard e Oliver. Depois da morte deles, ele não era mais o mesmo. Então tudo que eu podia fazer era esperar que ele estivesse bem e voltasse logo. Deixando a cidade propriamente dita, eu e meu cavalo trotamos pelos longos caminhos escuros que me levariam para casa. O passeio foi realmente muito agradável e me permitiu descontrair das travessuras noturnas da nobreza, com os sons da vida noturna enchendo meus ouvidos. Mas depois de 3/4 do caminho, minha tranquilidade foi quebrada pelo som de pés apressados. Virando a cabeça para o lado, vi um borrão vindo direto em minha direção. Sem precisar pensar, levantei uma das pernas e a coloquei na sela, usando o ar para me impulsionar no ar, enquanto a figura se chocava contra meu cavalo assustado. Girando no ar para dar uma olhada no meu agressor vampírico antes de pousar, fiquei surpreso ao vê-lo agachado sobre meu cavalo, agora morto, bebendo de seu pescoço. Aterrissando a 3 metros deles no caminho de terra, sobre um dos joelhos, fiquei parado, observando o que acontecia diante dos meus olhos. O que eu conseguia ver da figura era uma cabeça com longos cabelos brancos e sujos, e pele branca como um balde, enquanto eles bebiam até meu cavalo secar. Adam, é você? Perguntei com urgência enquanto me levantava. Mas não obtive resposta. Dei um passo à frente e tentei vê-los melhor, mas a lateral do meu cavalo cobria a maior parte do rosto deles. Adam, perguntei novamente com urgência. Desta vez, quando falei, a cabeça da figura se levantou e olhou na minha direção. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os olhos vermelho-sangue, parcialmente cobertos pelos longos cabelos da pessoa. A segunda coisa é que essa pessoa não era Adam, mas sim outra pessoa. Ele parecia ter entre 20 e poucos e estava muito assustado. Voltando lentamente, levantei a mão. Olá, eu disse, simplesmente. O jovem se afastou do corpo do meu cavalo morto, o que me permitiu vê-lo melhor. Suas roupas finas estavam rasgadas e cobertas de uma substância marrom que cheirava mal demais para ser apenas sujeira. Meus pensamentos foram interrompidos por uma voz suave e bem falada. Como você fez isso? Perguntou o jovem, sem desviar o olhar de mim. Um recém-nascido? Pensei, olhando para ele com uma sobrancelha erguida. É porque eu sou como você, eu disse, olhando em seus olhos em busca de uma reação. Você é um monstro como eu? Perguntou o jovem em pânico enquanto se levantava, num movimento brusco. Nós não somos monstros, eu disse, levantando um dedo para ele. Não somos diferentes dos humanos normais, continuei. Você está mentindo, ele gritou. Eu me tornei filho de Satanás, gritou o jovem aflito enquanto apontava para o cavalo. Eu anseio pelo sangue dos vivos. Eu anseio por sangue humano, ele continuou num sussurro. Eu também já fui assim? Não pude deixar de pensar, enquanto as lembranças da minha primeira noite como vampira inundavam minha mente. Qual é o seu nome? Perguntei, numa tentativa de redirecionar seus pensamentos. O jovem ficou parado ali por um momento enquanto olhava para mim. Meu nome é Carlisle. Carlisle Cullen, disse ele com uma voz firme. Prazer em conhecê-lo, Carlisle. Sou Julius, eu disse, com um sorriso largo, certificando-me de que meus caninos eram ligeiramente alongados. Capítulo 67. Ponto de vista Carlisle 1640. Consegui escapar, mas os outros não tiveram a mesma sorte. Eu me perdi nos esgotos subterrâneos profundos que estavam espalhados sob as ruas de Londres. Mas o fogo que irradiava pelo meu corpo devido à mordida era forte demais para meu corpo suportar e eu desmaiei. Não sei quanto tempo dormi, mas quando acordei, me senti completamente diferente. Consegui me levantar do chão, como se pesasse tanto quanto uma pena. A escuridão dos esgotos antes total, agora parecia uma sala sombreada. Não estava claro, mas também não estava escuro. Em vez disso, era uma cor cinza claro que me permitia enxergar mais longe do que eu jamais imaginara ser possível antes. Mas ofuscando tudo isso estava o cheiro. Os cheiros pútridos que me bombardeavam me faziam querer vomitar e sair daquele lugar o mais rápido possível. Não demorou muito para que eu encontrasse uma saída. Ao sair, fui recebido pela grande meia-lua que brilhava sobre mim. Inspirei fundo e depois soltei o ar. Foi então que as lembranças do porquê eu estava em uma situação tão desesperadora me atingiram. Tentando encontrar meu colar, procurei onde tinha sido mordido.
mas não havia nada além de espuma seca da minha aventura pelos esgotos. Um peso saiu dos meus ombros enquanto eu imaginava que tinha sido apenas um corte, ou que tinha sido só imaginação minha. Fechando os olhos, levei a mão ao peito e pensei em fazer uma oração ao Senhor para minha proteção. Mas quando coloquei a mão sobre o coração, não senti nada. Abrindo meus olhos lentamente, verifiquei novamente, enfiando a mão na minha túnica para sentir novamente. Mas como antes não havia nada. Além disso, havia algo errado com minha pele. Em vez da carne macia e quente que eu tinha antes, agora eu sentia uma textura fria e áspera, que lembrava a pele levemente endurecida. Mas sem que eu percebesse, eu estava perdido em meus pensamentos de pânico. Um homem bêbado carregando uma garrafa na mão começou a tropeçar no beco onde eu havia encontrado minha saída. O bêbado cambaleou para o lado e bateu na parede. Mas, ao tentar se conter, usou a mão com a garrafa. O homem cortou a mão quando a garrafa estourou sob seu peso exorbitante, deixando meu cérebro em frenesi, enquanto o vento suave soprava o cheiro do seu sangue em minha direção. Eu mal conseguia me controlar e me impedir de fazer o que meu corpo instintivamente queria que eu fizesse. Usando uma das mãos, cobri o nariz e a boca, enquanto um líquido com gosto diferente da minha saliva enchia minha boca, fazendo com que a ideia de sangue enchendo minha boca fosse uma ideia melhor do que a saliva amarga. Dando um passo para trás, observei enquanto fios de sangue escorriam livremente pela mão e antebraço do homem, enquanto ele amaldiçoava uma tempestade que meu pai desaprovaria totalmente. Meus olhos pareciam estar presos nas gotas vermelhas enquanto elas caíam no chão em câmera lenta. Preciso ir embora, não posso me tornar um desses demônios, pensei, antes de usar todas as minhas forças para me afastar do homem bêbado e ferido. Quando me virei, comecei a correr para fugir do cheiro e da visão de sangue, pois senti meu autocontrole escapando de mim. Mas enquanto eu corria, tudo ao meu redor ficou borrado, e eu me vi no outro lado do longo beco, antes mesmo de saber o que tinha acontecido. Mas quando cheguei ao fim do beco, encontrei mais frequentadores noturnos, que estavam aproveitando a noite bebendo nos muitos pubs espalhados por Londres. O cheiro deles é tão... Interrompi-me ao pensar nos cheiros que eu estava achando tão deliciosos. Mordendo o lábio, forcei-me a baixar a cabeça, enquanto tentava fugir sem correr e chamar mais atenção daqueles que passavam por mim, pois eu já estava me afastando deles. Era como uma agonia, enquanto pensamentos enchiam minha cabeça de assassinar todos que eu encontrasse, para saciar a sede que piorava a cada segundo. Mas prefiro morrer do que matar uma pessoa inocente para atender às minhas próprias necessidades. Pareceu uma eternidade até que eu finalmente conseguisse deixar a cidade e me afastar daquele inferno que queria que eu pecasse, o mais terrível dos pecados, o assassinato. Agora que saí da cidade, comecei a correr novamente, sem um destino ou plano em mente, a não ser salvar aqueles que estavam em perigo. Corri por uma distância incalculável até que finalmente parei. No que eu me tornei, pensei enquanto caía de joelhos. Uma fonte de medo e raiva encheu meu coração enquanto eu pensava no demônio que eu havia me tornado. Algo que meu pai havia se dedicado a erradicar durante toda a sua vida. Gotas de um líquido branco e claro escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava para a lua que parecia estar bem acima da minha cabeça. Por quê? Porque fui tão abandonado para me tornar quem sou? Sussurrei para a lua, esperando que Deus pudesse me dar uma resposta para isso. Mas não havia nada. Fechando os olhos, enterrei as mãos na terra macia enquanto lamentava. Mas enquanto eu me afogava na minha autopiedade, meus ouvidos captaram o som de cascos de cavalo à distância. Meus olhos se abriram de repente quando o som chegou até mim, e finalmente cheio de tristeza e raiva. Deixei-me levar e deixei meus instintos tomarem conta. Num piscar de olhos, disparei e fui em direção ao som de um cavalo, o que sempre significava uma pessoa. Fiquei sentado no fundo da minha mente enquanto observava meu corpo correr em direção ao som. Desviando de árvores e arbustos, eu era como um lobo caçando sua presa. Mas quando saí da árvore, consegui dar uma olhada no jovem que estava sentado no cavalo. Ele não parecia ter mais que um garoto de 16 anos, com cabelos pretos e finos presos num rabo de cavalo e roupas finas. E uma doença tomou conta da minha alma quando pensei em encurtar tanto a vida deste jovem. Num instante, recuperei o controle de mim mesmo por apenas um momento, enquanto mudava minha direção do garoto para o cavalo marrom escuro que ele montava. Capítulo 68. Eu me senti mal, e quero dizer, meu Deus, por que estou tão estupidamente doente? Na verdade, eu não estava doente nem nada, só parecia que o navio estava sendo comandado por uma criança de 5 anos com que acha que pegar todas as ondas é divertido, causando-me náuseas. Somando-se a isso e às ondas, havia o cheiro do interior do navio. O cheiro pungente de homens sujos quase me fez chorar, como se tivessem me atingido com spray de pimenta. Felizmente, nossa viagem estava chegando ao fim, pois já haviam se passado quase 3 meses dessa tortura. Consegui subornar um dos capitães do navio o suficiente para marcar uma reunião com o próprio homem, Cristóvão Colombo. E deixa eu te contar, o cara era um babaca. Não sei se ele sempre foi assim, ou se foi um desenvolvimento novo que o fez se tornar um babaca arrogante ou não, mas o homem era simplesmente um babaca. Mas eu, sempre profissional, consegui não arrancar sua cabeça e enfiá-la onde o sol não brilha, deixando as gerações futuras se perguntando para onde foi sua cabeça.
quando ela estava bem na frente delas o tempo todo. Em vez disso, consegui suborná-lo para me levar com ele e me deixar no novo mundo. Surpreendentemente, no começo ele estava um pouco hesitante, ou pelo menos estava até eu lhe dar um saco de ouro do tamanho de sua cabeça. Não acabei no mesmo navio que ele, mas em um dos outros 17 navios que partiram para o Novo Mundo, que me deixariam ao longo da costa do que se tornaria o México, enquanto Colombo e os outros 16 navios estariam procurando um lugar para construir um posto avançado para a futura colonização. Nós nos separamos dos outros navios há cerca de 3 dias e finalmente avistamos a terra. De pé no convés, tudo que eu tinha comigo era uma espada larga presa à cintura e algumas roupas resistentes que durariam mais do que tecidos comuns. Fora isso, eu não tinha mais nada para levar comigo. Todos no navio achavam que eu era louco, mas não me importei, eu finalmente estava voltando para as Américas. Nessa época, meu cabelo também já tinha voltado à cor branca de sempre, depois de 3 meses sem tingi-lo. Felizmente, nenhum dos homens a bordo era particularmente religioso e me deixaram em paz. O navio parou a uma boa distância da costa, então fui levado até ele em um pequeno barco a remo. A água era cristalina e a areia dourada sob ela brilhava ao sol. Quando o pequeno barco atingiu a areia, eu saltei dele e bati na areia com meus pés cobertos por botas. A cerca de 20 metros da costa havia uma longa fileira de selva escura. Ajudando o barco a remo a tirá-los da areia e colocá-los de volta na água, observei o barco a remo retornar ao navio, acenando para eles enquanto saíam. Depois de alguns momentos, virei-me para olhar a selva atrás de mim. Olhando o mapa do meu sistema, descobri que fui deixado no centro do México. Tecolutla, espalhados em todas as direções havia diferentes pontos azuis que lembravam locais de população, mas havia um não muito longe de mim que parecia ser o maior. Então, agora com o destino em mente segui nessa direção. A paisagem tropical me lembrou a Índia com seus densos emaranhados verdes. Caminhando lentamente em direção à selva, ouvi o zumbido da vida selvagem ao meu redor, desde os insetos até o chilrear dos pássaros que voavam de árvore em árvore. Não demorou muito para que eu atravessasse a selva e entrasse em contato com os habitantes desta terra. Parecia que eu tinha sido encontrado por um grupo de caça de jovens todos com lanças e pequenos arcos. Dizer que eles ficaram surpresos seria pouco. A maioria deles era de estatura menor, cerca de 1,62 metros, com rostos largos, cabelos pretos e olhos castanhos. Todos eles usavam apenas um pano de fibra em volta da cintura e tinham estranhas faixas com penas ao redor da cabeça. Eu já os ouvia muito antes de vê-los. Com a densa vegetação tropical no caminho, era como se uma pequena debandada estivesse vindo direto em minha direção. Fiquei parado e esperei que me vissem, o que não teria sido difícil. Eu tinha mais de 1,80 metros de altura e cabelos brancos. Não me destacaria mais do que um canguru de smoking em um jantar chique. Quando o homem que liderava o grupo me viu pela primeira vez, seu primeiro instinto foi reagir, ou seja, levar algo parecido com um tubo aos lábios e lançar um dardo direto no meu peito. Da mesma forma, agi por instinto. Pegando o projétil rápido com a mão, levantei o dardo e olhei para ele, enquanto o grupo de caçadores me olhava com espanto. O dardo parecia ser um pedaço fino de madeira em formato de prego com uma pena azul escura na parte de trás. Olhando para o grupo de pessoas com aparência mais jovem, elas pareceram congelar quando me viram. Deixando o dardo cair no chão, levantei a mão para acenar para eles. Olá, eu disse, tentando não parecer ameaçadora para eles de forma alguma. Todos se entreolharam quando falei, todos claramente confusos com minhas palavras. Batendo no peito, falei novamente. Adam, amigo, eu disse lentamente, sabendo que eles não entenderiam minhas palavras. O primeiro a responder foi aquele que atirou o dardo no meu peito, que imaginei ser o líder do grupo. Ele deu apenas um passo à frente, certificando-se de manter sua lança em prontidão, caso eu decidisse fazer algo engraçado, mesmo que se eu quisesse matá-lo. Sua lança não me atrasaria nem um pouco. O homem parecia ter entre 30 e poucos e 30 e poucos anos, com algumas cicatrizes ao longo dos braços e na lateral do rosto. Ele falou comigo em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes e que não se parecia com nenhuma língua que eu conhecesse. Mas ele bateu no peito algumas vezes, então imaginei o que ele estava dizendo. Ocotlan, ele disse novamente, batendo no peito. Ocotlan, eu disse, apontando para ele. Ele assentiu e um sorriso surgiu em seu rosto. Para minha surpresa, Ocotlan deu mais alguns passos para frente até ficar a poucos metros de mim, me olhando de cima a baixo. Ele balançou a cabeça algumas vezes, parecendo surpreso com as roupas que eu usava, assim como com a cor estranha do meu cabelo. O passo dele para frente foi como uma ruptura na represa, e antes que eu percebesse o que estava acontecendo, eu estava cercado por todo o grupo de caçadores, que estavam me cutucando e sentindo as roupas de lã que eu estava vestindo. E algumas vezes um deles puxava meu cabelo e esfregava os fios entre os dedos, tentando ver se a cor era real ou algum tipo de truque. Mas quando um deles tentou puxar minha espada do meu lado, decidi pôr fim ao que quer que estivesse acontecendo. Agarrei o cabo da espada e a empurrei de volta para a bainha enquanto dava um passo para trás, afastando-me do grupo. Eles pareciam confusos com o que tinha acontecido e porque eu tinha me afastado deles. Foi então que Ocotlan começou a falar com o grupo novamente e pelo que parecia, ele não parecia feliz com alguma coisa e estava repreendendo o grupo. A agressão verbal durou apenas alguns instantes, antes que ele se virasse para mim e falasse novamente, provavelmente um pedido de desculpas. Eu apenas balancei a cabeça e sorri. De lá ele começou a acenar para que eu seguisse o grupo. E foi o que eu fiz.
Por quase 1 hora eu o segui pela selva quente, até chegarmos ao topo de uma colina bem grande, e tive a primeira visão da casa deles. O que vi realmente me deixou perplexo. No meio de um lago havia uma ilha com uma cidade enorme, com 3 pontes conectando-a à terra. A ilha tinha milhares de casas e, de onde eu estava, eu podia ver um total de 6 grandes pirâmides, com uma realmente enorme no meio. Elas não eram tão grandes quanto as do Egito, mas a maior delas chegava bem perto das menores que haviam sido construídas lá. A caminho de uma das pontes começamos a passar por outras pessoas que estavam cuidando de seus afazeres diários. Todos pararam para me olhar enquanto passávamos. A maioria deles, homens ou mulheres, usava camisas tipo túnica que iam até os joelhos, com cintos para mantê-las vestidas e sandálias nos pés. E também me surpreendeu ver que nenhum deles tinha mais de 1,65 metros, o que me fez sentir um verdadeiro gigante entre pessoas normais. Quanto mais eu me aprofundava na cidade grande, mais impressionado eu ficava. Porque, diferentemente do que eu havia vivenciado na Europa e em outros lugares, esta cidade parecia realmente planejada e bem planejada, com ruas de terra e casas térreas em localizações perfeitas. Mas quando passamos por um mercado enorme com milhares de pessoas circulando, foi quando eu realmente precisei tirar um momento para absorver tudo. Mas não consegui pensar por muito tempo, porque as pessoas estavam começando a me notar e queriam me olhar mais de perto. Enxames de pessoas começaram a aparecer ao meu redor em uma multidão, todos querendo me olhar. Felizmente, Ocotlan e seus outros caçadores usaram suas lanças para mantê-los afastados. Empurrando-me, Ocotlan apontou as pirâmides como um destino para nós. Então, com uma grande multidão nos seguindo, continuamos até estarmos em frente à maior pirâmide. Parado na frente dele estava um grupo de homens mais velhos, que pareciam ter sido avisados da minha chegada. Todos eles usavam mais contas e outros enfeites do que qualquer outra pessoa que eu tinha visto até então. Eles também usavam grandes toucados com grandes penas de cores diferentes, com incrustações douradas nas faixas metálicas. Mas no meio deles estava um homem que tinha o mesmo tipo de enfeite de cabeça, mas tudo o que tinha eram penas verdes e uma faixa de ouro puro, com uma joia bem no meio. Ele parece importante e não pude deixar de pensar, enquanto ele me olhava fixamente nos olhos por alguns instantes. Mas, querendo que as coisas ficassem muito estranhas, levantei minha mão e falei: "Olá." Assim que falei, foi como se eu estivesse interagindo com os caçadores. Conversas sussurradas se espalharam pela multidão, enquanto o homem com o vestido verde na cabeça se virava para os outros homens ao seu lado, enquanto eles sussurravam em seu ouvido. Depois de alguns minutos, o homem com o turbante verde levantou as mãos no ar e falou. Para mim, parecia que ele estava acalmando a multidão. E em segundos tudo ficou quieto novamente, permitindo que o homem falasse novamente. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas era como se ele estivesse fazendo um discurso, antes que ele apontasse para o céu azul claro e gritasse mais algumas palavras. Suas palavras pareceram deixar a multidão em frenesi de excitação, antes que todos começassem a cantar. E para ser honesto, parecia meio assustador e assustador. Então, um homem de meia idade saiu ansiosamente da multidão e se aproximou do grupo de homens com cocares. Assim que todos viram isso, soltaram uma grande aclamação que me fez gritar def por um momento. Fiquei confuso enquanto tudo isso acontecia, até que Ocotlan se aproximou de mim, sorriu para mim e falou em sua língua. Mas eu ainda não conseguia entender. Mas ele puxou meu braço e me levou até o homem com o turbante verde, e antes que eu percebesse o que estava acontecendo, fui levada a um grande edifício de pedra, que imaginei ser um pequeno palácio, e eu estava tomando banho em água aquecida. Quando saí, o sol estava começando a baixar, e fui levado de volta às pirâmides que, a essa altura, estavam iluminadas com muitas tochas e quase completamente cercadas por pessoas. Fui levado para uma área sombreada com belas cadeiras de madeira e o homem com um enfeite verde na cabeça sentado. Quando ele me viu, deu um sorriso largo e apontou para outra cadeira ao lado da dele, o que eu esperava de bom grado. A essa altura, imaginei que ele era o governante dessas pessoas e que eu deveria fazer o que ele dizia. Enquanto eu estava sentado, uma mulher bonita se aproximou com canecas de barro contendo uma bebida aromática que logo descobri, tinha gosto de manga e um gosto residual alcoólico. Não consegui evitar virar a bebida de um só gole, quando um sabor que eu não sentia há milhares de anos tocou minha língua. Quando o líder dessas pessoas viu isso, ele apontou para a mulher novamente e lhe disse algo. Mas logo depois que ela voltou com uma jarra daquela coisa, não consegui me conter e peguei tudo dela e virei ainda mais. O que fez o homem do cocar verde rir alto. Segurando minha segunda jarra no colo, eu agora tomava em pequenos goles em vez de virar tudo de uma vez, quando outra senhora se aproximou, segurando tigelas de frutas, que ela entregou ao seu líder com uma reverência, e depois a mim, que também me fez uma reverência. O que vi na tigela foi uma variedade de frutas diferentes como banana, manga, mamão e goiaba. Não consegui evitar um sorriso enquanto salivava ao ver aquilo, porque durante muito tempo eu só comi alimentos sem graça, sem nenhum sabor doce, mas agora eu estava praticamente no paraíso, pois comecei a comer com as mãos. 9 tigelas inteiras depois, algo começou a acontecer no topo da pirâmide maior, quando uma grande chama foi acesa no topo. Coloquei minha tigela no chão e tomei outro longo gole da minha bebida de manga com sabor de fruta, enquanto observava o que estava acontecendo. Com minha visão perfeita consegui ver perfeitamente o que estava acontecendo.
No topo da pirâmide estava o homem de meia-idade de hoje mais cedo, assim como os outros homens com toucas. Eles pareciam estar conversando quando ele foi levado até um pedestal perto da escada. Então, para minha perplexidade, eles começaram a amarrá-lo, de modo que sua cabeça ficou bem acima da escada. Que estranho, pensei. Isso foi antes de um dos homens com cocar puxar algo que parecia um longo remo com pontas afiadas e começar a cortar a cabeça do homem. Engasgando com minha bebida de frutas, não pude deixar de ficar assustado ao ver a carnificina acontecendo tão repentinamente. Com 2 golpes firmes, a cabeça do homem foi cortada e começou a rolar escada abaixo, enquanto o sangue jorrava de seu pescoço sem cabeça. A merda, eu disse, enquanto observava a cabeça balançando. Oh, fuck. O líder dessas pessoas disse ao meu lado enquanto gesticulava para os céticos. Nos dias seguintes, consegui juntar as peças sobre quem eram essas pessoas. Demorei muito porque, sendo alguém do extremo nordeste da América, a cultura asteca não era exatamente uma coisa comum. No início, não consegui dizer se era uma cidade asteca ou maia. Mas ouvi dizer que eles se autodenominavam mexicas, o que despertou uma lembrança nebulosa, quase esquecida, na minha cabeça. Sobre um podcast de Joe Rogan que eu não ouvi há algum tempo, sobre civilizações antigas no México. E o homem que estava explicando uma cidade asteca no fundo da floresta que havia sido completamente coberta pela floresta se recusou a chamá-los de povo mexica. Felizmente, eles não fizeram mais sacrifícios enquanto eu fiquei lá, mas mesmo que fizessem eu não faria nada a respeito. Esse era o modo de vida deles, e eu não tinha o direito de impedi-los de fazer algo que fazia parte da cultura deles. Acabei ficando por cerca de um mês, antes de decidir que era a hora de continuar minha jornada. Então, tarde da noite, juntei tudo que havia conseguido enquanto estava aqui e fui embora, sem deixar rastros. Acabei continuando para o sul, onde acabei encontrando o povo maia, onde aconteceu algo parecido com o que aconteceu com o povo asteca. Fui levado a uma grande cidade, onde um sacrifício foi feito em uma grande pirâmide, e uma celebração aconteceu. Novamente não fiquei muito tempo e continuei para o sul, encontrando outros grupos muito menores de pessoas e tribos. Perdi a noção do tempo quando finalmente cheguei ao fundo do continente sul-americano e pude avistar o mar azul brilhante. Para chegar aqui, tive que viajar por alguns dos terrenos mais difíceis que já havia enfrentado e não poderia estar mais feliz. Consegui ver de perto alguns animais selvagens malucos e ser a primeira pessoa do mundo exterior a entrar em contato com certas tribos. Demorei mais um ano para voltar ao México, onde fiz paradas em algumas cidades maias e astecas, antes de continuar para o norte depois de passar o Rio Grande. Assim que cheguei do outro lado, não consegui resistir e caí de joelhos, dando um beijo na terra, de pura excitação. Comecei minha jornada passando pelo Texas, em direção ao oeste, na esperança de chegar ao Grand Canyon. Naquele momento, eu estava caminhando ao lado de Tony, meu alpaca, que carregava as bugigangas legais que eu havia colecionado durante minha jornada, assim como meus odres de comida e água. A razão pela qual eu estava usando uma alpaca para carregar tudo em vez de um cavalo era porque, para minha surpresa, ainda não há cavalos nas Américas. Ou pelo menos pode haver, e eu simplesmente não encontrei nenhum. E devido ao fato de que a maior parte do México é atualmente uma área de selva intensa, qualquer coisa maior do que o Tony de 100 libras não conseguiria passar por ela. Ganhei Tony de presente de um líder da cidade, quando ele ainda era jovem. E durante minhas viagens ensinei-o a ficar comigo e a não se afastar, ou principalmente a não cuspir em mim. Tony tinha cabelos brancos e fofos que eu tinha que cortar de vez em quando, mas fora isso ele era ótimo. Surpreendentemente, não encontrei ninguém durante toda a minha viagem e depois de 4 meses de caminhada contínua, finalmente tive o primeiro vislumbre de algo que nunca vi pessoalmente na minha vida passada, o Grand Canyon. Foi impressionante de ver e realmente de tirar o fôlego. Com suas rochas vermelhas que podem ser vistas a quilômetros de distância e seus grandes picos, não pude deixar de achar tudo isso relaxante. Mas depois de alguns dias acampando lá, decidi ir para o oeste novamente, em busca de alguns humanos que mudam de forma. Usando o mapa do meu sistema, segui em direção ao estado de Washington, onde vi alguns pequenos pontos azuis. Ao longo do caminho, entrei em contato com minha primeira tribo nativa americana, mas infelizmente eles estavam em movimento e não queriam nada comigo. Então ficaram à distância e apenas me observavam. Mas isso não me incomodava, pois eu tinha algumas centenas de anos para conhecê-los. Continuando, consegui conhecer mais algumas tribos que realmente pareciam interessadas em mim. Embora hesitassem no início, eles acabaram cedendo. Algo que aprendi ao conhecer outras tribos foi que suas línguas eram todas diferentes. Claro que alguns tinham semelhanças, mas ao mesmo tempo, eram completamente diferentes. Além disso, suas tradições e estilos diferiam muito de tribo para tribo. Algumas tribos gostavam de se cobrir de tintas, enquanto outras preferiam criar faixas feitas de peles de animais. Variava muito entre cada um. Mas à medida que fui lentamente avançando para o noroeste, consegui aprender o suficiente de suas línguas para me tornar uma espécie de contador de histórias viajante, contando-lhes histórias da Europa, como a Odisseia de Homero, o menino que chamava de lobo de Esopo ou Mahabharata de Vyasa, usando Tony como meu ajudante em todas as lojas. Mas finalmente cheguei ao estado de Washington. A essa altura, eu já havia assumido algumas das vestimentas do povo desta terra. Parei de usar camisa e decidi deixar meu cabelo crescer mais comprido novamente. Minhas calças eram de couro de animal, quentinho, assim como meus sapatos improvisados.
Tony parecia praticamente o mesmo, mas tinha contas de cores diferentes nos cabelos que pendiam além da cabeça. Chegando ao estado de Washington, eu realmente consegui entender por que o clã Cullen gostava tanto daqui. Era lindo, e ao chegar à região olímpica do estado, encontrei um lugar perfeito para habitantes vampiros que gostariam de viver entre humanos. Aqui estava sempre nublado e chovendo. Seguindo meu mapa, encontrei os Quileutes facilmente. Entre as árvores altas e perto de um rio rochoso, a tribo prosperou. Capítulo 69. Os Quileutes eram como muitas outras tribos nativas que conheci antes. No começo, os Quileutes eram um pouco distantes, o que não posso culpar, pois quantas pessoas eles já viram parecidas comigo. Rapidamente, eles enviaram um pequeno grupo de guerreiros para vir me encontrar. Como expliquei que eu era um viajante que só queria contar histórias, para conseguir comida e abrigo, eles pareceram um pouco mais receptivos à minha presença. Acontece que recentemente houve um grande número de acidentes e doenças na tribo. Então, como demonstração de amizade, pedi para ser levado até qualquer um dos feridos ou doentes. Novamente eles pareceram um pouco hesitantes, mas um jovem guerreiro que por algum motivo parecia estar no comando, balançou a cabeça algumas vezes antes de me dizer para segui-lo. Enquanto caminhávamos, consegui enxergar mais profundamente nas árvores, onde havia duas cabanas compridas que pareciam casas compridas. Elas eram feitas de galhos de árvores trançados e tinham um telhado de palha com juncos secos. Em frente a ambos havia um pequeno conjunto de fogueiras onde um grupo de idosos estava sentado, enrolado em peles de animais. Quando me viram, alguns dos anciãos começaram a conversar entre si, mas não tive a oportunidade de ouvir porque fui levado para uma grande área aberta de uma das casas comunais. Ao entrar na área escura, iluminada apenas por uma fogueira acesa no meio, consegui ver pessoas deitadas em esteiras no chão. Ao observá-los, pude ver que alguns tinham ferimentos causados por bandagens improvisadas de ervas, enquanto outros pareciam muito doentes. Assentindo com a cabeça, virei-me para o jovem guerreiro. Na minha alpaca, ou amigo animal, há uma grande bolsa de pelo preto. Pegue-a e traga para mim, eu disse, ajoelhando-me ao lado da pessoa à minha frente para observar seus sintomas. O homem de meia idade estava com febre alta e suava muito. Ao examiná-lo, não vi nenhuma erupção cutânea ou corte que pudesse indicar uma infecção. Provavelmente um resfriado ou gripe, eu disse enquanto sentia a cabeça do homem queimando. Nesse momento o jovem guerreiro voltou com a bolsa. Esse seu animal é bem estranho. Ele cuspiu em mim e ele disse, enquanto colocava a sacola ao meu lado. O Tony costuma fazer isso com estranhos que ele não conhece quando eu não estou por perto, eu disse, sem pensar muito, e com uma risada, enquanto abria minha bolsa de ervas. Abrindo a sacola, peguei uma planta que havia adquirido na América do Sul. Seu nome era equinácea e era uma planta milagrosa quando se tratava de resfriado ou gripe. Agarrando a planta, virei-me novamente para o guerreiro. Por favor, me traga um pouco de água. Ele se virou e saiu correndo, deixando os outros guerreiros ao redor me observando. Olhando ao redor, vi que um vento constante soprava pela extremidade aberta da casa comunal. Virando-me para os guerreiros que estavam ali me observando, perguntei: existe alguma maneira de fecharmos a extremidade para que fique mais quente aqui dentro? Eles se olharam por um momento, quando um deles se separou e puxou uma porta estilo veneziana. Era como o resto da cabana, feita de finos galhos e caules de árvores entrelaçados, com musgo prensado entre as rachaduras. Feito isso, virei-me para o fogo latente e joguei alguns galhos que estavam próximos no fogo. Depois puxei a esteira do homem para mais perto do fogo. Não muito perto, onde ele estaria queimando, mas onde ele estaria aquecido. Voltando com uma grande tigela de madeira com água, o jovem guerreiro colocou a tigela ao meu lado. Concordando com a cabeça, puxei um pacote de tecido que havia guardado das roupas velhas que trouxe para as Américas. Mergulhando um pedaço do tecido na água, comecei a refrescar o homem. Alguém vai precisar fazer isso repetidamente até a febre baixar, disse ao jovem guerreiro, que parecia muito interessado no que eu estava fazendo. Revirando minha grande sacola de guloseimas, tirei de lá uma xícara de barro com uma pequena tampa circular. Coloquei o copo de barro na água e adicionei a equinácea, que eu tinha esmagado nas mãos e depois esfreguei para ativar todas as propriedades internas. Feito isso, adicionei-o ao copo de barro. Coloquei a tampa e coloquei a xícara de barro nas brasas externas do fogo. Virando-me para o guerreiro ao meu lado, pedi que ele continuasse a refrescar o homem enquanto eu ia verificar os outros na casa comunal. A maioria das pessoas na casa comunal sofria de uma variedade de ferimentos e doenças. A maioria das doenças era uma mistura de gripe ou resfriado, além dos problemas cotidianos de comer algo ruim. Mas aqueles com lesões eram os verdadeiros problemas. Cortes e, ocasionalmente, torções no tornozelo foram registrados entre aqueles que tiveram ferimentos graves. Um homem caiu de uma árvore e quebrou o braço, que eu precisaria consertar, enquanto o outro teve um encontro com um urso e acabou ficando com algumas marcas profundas de garras antes que o resto do grupo de caça do qual ele fazia parte pudesse alcançá-lo e afastá-lo. Durante o resto do dia e metade da noite, eu e o jovem guerreiro trabalhamos para trazer essas pessoas de volta ao bem-estar. Em determinado momento, o jovem, que parecia estar no comando, ordenou que os outros que estavam nos observando nos ajudassem. E até algumas mulheres e meninas da tribo contribuíram, trazendo água fresca e qualquer outra coisa que precisássemos. Com minha bolsa de ervas e meu conhecimento, baixamos a febre de muitas pessoas na casa comunal, dando-lhes chás de ervas para combater quaisquer infecções ou doenças que tivessem. Enquanto aqueles que estavam feridos eu ajudei o melhor que pude.
Fiquei realmente surpreso ao ver a dedicação inabalável que o jovem guerreiro demonstrou durante todo o processo. Ele não parou nem fez uma pausa, mesmo que alguns dos outros que começaram depois de nós já tivessem desistido há muito tempo. Certa vez, durante a noite, quando finalmente conseguimos fazer nossa primeira pausa, perguntei ao jovem seu nome. Clay Black foi o nome traduzido que recebi, e como se viu, ele era o atual chefe dos Quileutes. Embora jovem, ele era um garoto legal e com um bom coração para seu povo. Acabei ficando com os Quileutes por 4 meses inteiros, onde contei minhas histórias e ajudei a aldeia da melhor forma que pude. Também mostrei a eles como fazer remédios de ervas que poderiam ajudar a evitar as doenças que eles estavam sofrendo com a vida vegetal local. E para minha surpresa, nunca vi ou ouvi falar de nenhum deles se transformando em lobos durante todo o tempo em que estive lá. Mas uma noite, antes de eu partir, os mais velhos que amavam minhas histórias, decidiram me contar a história da tribo Quileute. Eles falaram de uma divindade que veio até o clã e lhes mostrou como andar em espírito. Depois de uma grande traição a um chefe do clã, por outro membro da tribo, que também podia andar como um espírito. O membro cortou o fio, prendendo o espírito do chefe ao seu corpo, tornando impossível para o chefe retornar ao seu corpo e vagar pela terra como nada mais que um espírito. Cheio de raiva, o chefe não queria nada mais do que retornar à sua tribo e se vingar do malfeitor, que havia assumido o cargo de chefe. Enquanto vagava pela floresta ao redor, pensando em uma maneira de retornar à sua tribo, ele se deparou com um lobo completamente branco. O lobo parecia tão majestoso para ele que ele não conseguia parar de se aproximar dele. À medida que se aproximava, ele sentiu uma sensação de puxão. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele foi puxado para dentro do próprio lobo, onde ele e o lobo se fundiram como um só. Então, como lobo, o chefe retornou à tribo e matou o chefe traidor. Mas não muito tempo depois de matar o chefe traidor, o chefe, como lobo, foi atacado pelos membros de seu próprio clã, onde foi ferido. Fugindo, o chefe, em sua forma de lobo, escondeu-se na floresta. Mas ao acordar no dia seguinte, ele percebeu que era humano novamente, e não um lobo ou um espírito. Ao retornar à aldeia, o chefe contou ao seu povo sua história sobre o usurpador e sobre suas novas habilidades. E a partir daquele dia, seus descendentes ganharam a habilidade de se transformar em um grande lobo para proteger a tribo. Foi uma história muito interessante que lançou luz sobre algumas coisas que eu sempre quis saber. E isso me fez pensar. Quem era essa divindade que lhes mostrou como andar em espírito? É possível que não tenha havido nenhuma divindade, e pode ser apenas uma mistura da história original, como a de como me tornei o primeiro humano. Mas quem sabe? No dia seguinte, bem cedo, parti novamente e comecei a viajar para o leste. Pouco tempo depois de sair vi à distância, no topo de uma grande colina arborizada, o Monte Santa Helena, e nossa, como era majestoso. Continuando para o leste, fiz uma espécie de zigue-zague, indo em direção a qualquer lugar interessante que eu visse e conseguisse lembrar. Como Yellowstone, com suas fontes termais, e vários outros lugares incríveis nos Estados Unidos que eu nunca tinha conhecido antes. Um dos meus favoritos eram os grandes aviões e os enormes rebanhos de búfalos, que podiam chegar a centenas de milhares. Ou quando cheguei às cataratas do Niágara, que eram muito maiores do que eu imaginava. Mas infelizmente Tony adoeceu naquela época e faleceu. Fiquei triste, mas quantas alpacas viajaram tanto quanto ele e viveram uma vida tão boa? Guardei as contas dele e fiz uma pulseira com elas. Não entendi por que a morte dele me afetou tanto em comparação com a de vários outros animais que tive e que faleceram antes. Talvez fosse porque ele era a única constante que esteve comigo durante a maior parte das minhas viagens pelas Américas. Ou talvez fosse porque eu estava cansada de ficar sozinha. Capítulo 70. 5 de abril de 1641. 5.641 anos no mundo. Muito obrigado, Sr. Goetz. Não acredito que teríamos conseguido terminar esta viagem sem a sua ajuda, disse David Jones, o capitão do navio de onde eu acabará de partir, enquanto cumprimentávamos com um aperto de mão. Claro, capitão. Eu não podia deixar minha chance de finalmente voltar para casa acabar, eu disse indo. Quando os peregrinos chegaram a Massachusetts, eu estava esperando por eles. Fale sobre um bando de pessoas confusas. Mas com uma história muito bem ensaiada, consegui ganhar a confiança deles. Minha história era que eu naufragei e que eu era o único sobrevivente do navio. O fato de eu me parecer muito com eles e falar inglês perfeitamente os convenceu o suficiente para confiarem em mim. Decidi ajudá-los a entrar em contato com a tribo Wampanoag, também conhecida como a tribo que ajudou os peregrinos durante seu primeiro inverno aqui. Há muito tempo eu já havia me conformado com o lado ruim do que aconteceria quando mais colonos europeus chegassem às Américas. É inevitável que mais pessoas venham, e não importa o que eu faça, mais e mais pessoas continuarão vindo. Minha esperança de apresentar os peregrinos aos nativos e contar-lhes sobre a cultura local era conter algumas das brigas que poderiam surgir de mal-entendidos. Mas, sinceramente, eu não tinha grandes esperanças de que isso realmente mudasse alguma coisa. As doenças que exterminariam um número incontável de tribos nativas eram impossíveis de conter, assim como os combates. Mas isso não significa que eu deixaria os nativos serem injustiçados como eles foram originalmente no meu antigo mundo. Então, acabei ficando mais tempo do que pretendia inicialmente, sendo o mantenedor da paz entre os dois grupos. Mas depois consegui ensinar a língua nativa para alguns europeus, assim como inglês para alguns nativos. Decidi deixar as coisas acontecerem. Nem sempre estarei por perto para segurar suas mãos.
Na viagem de volta para a Inglaterra, fomos forçados a passar por duas grandes tempestades que teriam causado danos extremos ao navio se não fosse por mim. Felizmente, o mastro principal não quebrou, mas algumas tábuas abaixo quebraram, enviando geysers de água para o interior do navio. Mas com a minha força consegui tapar os vazamentos em minutos, enquanto os outros membros da tripulação levariam muito mais tempo, permitindo-nos continuar, em vez de voltar atrás. Tem certeza de que não quer ser pago pelo seu trabalho? Perguntou o capitão Jones enquanto soltávamos as mãos. Sim, tenho certeza, respondi, pegando minhas duas sacolas grandes que estavam ao meu lado. Mas eu preciso ir andando. Avisar a família que ainda estou bem, eu disse, com outra risada e um aceno, enquanto me virava e começava a andar. Enquanto eu percorria as movimentadas ruas de Londres, não pude deixar de me surpreender com todas as novas estruturas que preenchiam a cidade, agora enorme, assim como as inúmeras lojas que enchiam as ruas estreitas. Ficou claro que não havia rima ou razão para nenhuma das ruas, deixando claro que não havia planejamento envolvido em meio à confusão e ao traçado das ruas. Fui forçado a dar meia volta algumas vezes quando peguei a rua errada por engano. Depois da segunda vez, recorri ao mapa do sistema para me ajudar antes de decidir usar apenas os telhados para sair. Finalmente consegui encontrar a saída da cidade. E de lá, levei apenas 1 hora para finalmente ver o castelo, que agora tinha um grande muro de pedra com uma guarita ao redor. Além disso, tem uma cidade de tamanho considerável ao seu redor. Caminhando em direção ao grande portão da ponte levadiça que estava aberto, olhei ao redor da cidade. Comparada a Londres, a cidade era perfeita. Uma estrada de paralelepípedos limpa que vai direto para o centro da cidade, com casas e lojas bem conservadas ao longo dela. As próprias pessoas estavam em melhor forma do que a maioria dos londrinos, com roupas limpas e corpos cheios e sem mácula. Era claro que essas pessoas não estavam passando por tantas dificuldades quanto outras. Finalmente chegando à ponte levadiça, passei por 2 guardas com roupas finas e brilhantes placas peitorais com capacetes. Ambos os homens tinham expressões estoicas no rosto e pareciam saber como se comportar. Em suas cinturas havia uma espada curta em bainha perfeitamente conservada, mas apoiado no chão entre suas pernas estava um mosquete. Com a coronha no chão, eles seguravam o cano com as 2 mãos enquanto olhavam para frente. Ao passar pela guarita, fui parado por outros 3 guardas, vestidos com as mesmas roupas daqueles que estavam na entrada da ponte levadiça. 2 deles carregavam seus mosquetes nos ombros, enquanto o homem da frente carregava apenas sua espada curta. Estava claro que ele era o líder, como sua armadura teve um belo trabalho adicionado a ela, e uma penugem de penas brancas aparentemente brotando de seu capacete. O conjunto todo era finalizado com um grande bigode curvado nas pontas. Boa noite, senhor, disse o guarda-líder enquanto se colocava na minha frente para me impedir de entrar. Lá vamos nós de novo, pensei, revirando os olhos de leve, enquanto lembranças da última vez em que fui parado invadiam minha cabeça. Você está aqui para ver Lord Júlio? Perguntou o guarda enquanto desenrolava um pergaminho. Sou eu, respondi, dando-lhe meu melhor sorriso. Ele assentiu com a cabeça e então perguntou. E seu nome, senhor? Pelo menos dessa vez eles estão sendo educados, pensei com uma risada enquanto respondia. Adam-Goetz, eu disse, usando meu pseudônimo. Todos os 3 pareceram congelar com minhas palavras. Adam? O guarda perguntou enquanto erguia os olhos do pergaminho e depois para mim. Eu balancei a cabeça. Sou eu disse, com uma sobrancelha levantada. Os olhos do guarda se voltaram para o meu cabelo e pareceram se arregalar ainda mais. Então, num movimento claramente bem ensaiado, os 3 se ajoelharam e abaixaram a cabeça. Estávamos esperando o senhor, disse o guarda-líder enquanto abaixava ainda mais a cabeça. Por um momento fiquei surpreso. Normalmente preciso dar um jeito de fazer as pessoas acreditarem em mim, mas esse cara claramente sabe quem eu sou. Você pode ficar de pé agora, eu disse. Felizmente, sem precisar pedir 2 vezes, eles se levantaram novamente, com as costas retas e o peito para fora. Lord Júlio desejará vê-lo imediatamente, senhor. Por favor, siga-nos, disse o guarda-líder em um tom quase reverente. Fazendo o que ele disse, segui de perto o grupo enquanto eles marchavam em direção à entrada do castelo. Chegando às grandes portas de madeira, tínhamos embarcado da Alemanha. Fiquei observando enquanto eles as abriam, entrando no grande hall de entrada, também conhecida como caixa de eliminação. Olhando para cima, vi 2 guardas em pé, pronto para intrusos. De lá, passamos por mais 2 grandes portas, onde finalmente entramos no grande salão. O que não mudou desde a última vez que estive aqui, com tetos abobadados, pilares e piso de mármore. A entrada foi criada para impressionar qualquer visitante. E isso era de riqueza. Pode não ser o maior, mas este castelo é sem dúvida o mais bonito de todos. E se Júlio não tivesse pago uma quantia exorbitante de ouro para poder construí-lo e mantê-lo? Há muito tempo, ela teria sido tomada por um rei ou rainha como se fosse sua, pois envergonhava até os reis. Por aqui, senhor, disse o guarda-líder, gesticulando com o braço em direção a uma porta de tamanho médio. Lembro-me de que era a grande sala de negócios, onde todos os visitantes com negócios eram recebidos, parando os outros 2 guardas do lado de fora da sala. O guarda-líder empurrou as portas e gesticulou para que eu entrasse. Concordando com a cabeça, agradeci antes que ele fechasse a porta atrás de mim, entrando na grande sala opulenta. Olhei ao redor. A sala era grande, com um tapete vermelho ocupando boa parte do chão, cobrindo as pedras.
enquanto as paredes estavam cobertas com algumas das minhas pinturas e algumas tapeçarias, que retratavam batalhas ou histórias. Mas bem no meio havia uma grande mesa de carvalho com uma cadeira de encosto alto atrás dela, com pilhas de papéis espalhados pela mesa. Mas o que me chamou a atenção foi a figura sentada atrás daquela mesa e naquela cadeira. Só um momento, senhor, disse Július enquanto rabiscava um pergaminho com uma pena. Claro, vá com calma. Afinal, só se passaram algumas centenas de anos, respondi sorrindo, tentando disfarçar a alegria na voz. A pena fez um arranhão, alto ao parar abruptamente. E como um tiro de arma. Július levantou a cabeça de repente, uma fração de segundo antes de pular do assento, direto em minha direção. Só tive tempo de jogar minhas malas para o lado antes que ele me atacasse com um abraço de urso que quebrou minhas costelas. Adam, disse Júlio, animado. É bom ver você, garoto, eu disse, com uma risada alta, enquanto dava tapinhas em suas costas. Separando-se de mim, Július me olhou de cima a baixo. Onde diabos você estava? Ele perguntou severamente. Ah, você me conhece. Eu estava apenas numa pequena viagem de exploração, só isso. Uma pequena viagem de exploração. Adam, estamos procurando por você há décadas, disse Július. Agora parecia realmente irritado. Normalmente conseguimos saber sua localização geral sempre que você para em uma das margens. Mas, nos últimos 200 anos, nada. Foi como se você tivesse caído da terra, disse Július enquanto olhava para minhas duas malas grandes. Bem, para ser sincero, eu meio que fiz, eu disse com um sorriso atrevido. Júlio levantou uma das sobrancelhas. O quê? Ele perguntou. Posso ou não ter feito uma viagem com Colombo para o Novo Mundo em sua segunda viagem, eu disse, enquanto observava a expressão facial de Júlio se transformar, enquanto ele passava por uma miríade de emoções. Da raiva à confusão, antes de se decidir pela diversão. Jane ganhou a aposta, disse Júlio com uma risada. Agora foi a minha vez de ficar confuso. Aposta? Perguntei. Sim. Fizemos uma pequena aposta sobre onde você poderia ter ido, disse Júlio com outra risada. Achei que você pudesse ter ido para o leste, para a Ásia, para viver como um eremita numa montanha. Já Jane apostou que você estaria em um lugar onde nenhum de nós jamais esteve, disse Júlio, balançando a cabeça. Nossa, que grandes amigos vocês dois são, eu disse, confusa. Bem, vamos, conte-me sobre sua jornada, disse Júlio, gesticulando para as duas cadeiras em frente à sua mesa. E foi o que eu fiz. Contei-lhe sobre minha viagem até lá e sobre os nativos da terra. Contei a ele sobre lugares incríveis como o Grand Canyon, as cataratas do Niágara, Yellowstone e muitos outros lugares. Contei a ele sobre as tribos nômades que viviam naquela terra e sua cultura. Ainda não contei a ele sobre a tribo Quileute e preferi guardar isso para mim no momento. Enquanto eu lhe contava sobre a viagem de volta para Londres, as portas do quarto foram abertas. Julius, posso falar com você? Disse um homem atrás de mim. Virando a cabeça, vi um homem de estatura mediana entrando na sala. A Carlisle era exatamente o homem que eu estava prestes a chamar, disse Julius enquanto se levantava. Gostaria de finalmente apresentar a vocês o homem sobre quem venho falando, disse Julius. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.